Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Antes de começarmos essa história fascinante, quero te convidar a se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar trazendo histórias que revelam detalhes profundos do nosso passado. Muito obrigado por estar aqui, por dedicar um pouco do seu tempo para ouvir e sentir essa narrativa. Agora relaxe, feche os olhos se quiser e deixe-se levar por esta história calma que atravessa continentes e impérios para nos alcançar. Hoje vamos mergulhar na vida de um homem que nasceu príncipe em terras distantes, mas que se tornou o primeiro imperador do Brasil independente. Um homem que viveu entre dois mundos, que carregou o peso de uma coroa e as cicatrizes de escolhas impossíveis. Esta é a verdadeira história de Dom Pedro I, Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier, de Paula Miguel Rafael, Joaquim José Gonzaga, Pascoal Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Para entender quem foi Pedro, precisamos primeiro respirar o ar de sua época e sentir o chão que pisou em seus primeiros anos. Imagine Lisboa no final do século XVIII, uma cidade que já foi o centro de um império global, mas que agora lutava para manter sua relevância diante das transformações que varriam a Europa. As ruas ainda guardavam o eco das riquezas que chegaram do Brasil, da Índia, da África, mas também carregavam o peso de uma metrópole que via seu poder se fragmentar. Era 1798, quando Pedro nasceu no Palácio de Queluz, nos arredores de Lisboa. O mundo ao redor fervia com as consequências da Revolução Francesa. Tronos tremiam, reis perdiam cabeças, e a ordem que parecia eterna começava a ruir. Nesse cenário de incertezas, nascia um menino destinado a carregar nas costas o futuro de um império que se estendia por 3 continentes. Seu pai, Dom João VI, ainda era apenas um príncipe regente, governando em nome de sua mãe, a rainha Dona Maria I, que havia perdido a razão e vivia reclusa em seus próprios medos e alucinações. A loucura da rainha era um segredo mal guardado nos corredores do palácio, e Dom João precisava navegar entre a diplomacia europeia e os sussurros que questionavam a legitimidade de seu governo. Pedro cresceu nesse ambiente de tensões e incertezas. Desde pequeno aprendeu que ser um Bragança significava carregar responsabilidades que iam muito além de seus desejos pessoais. Os tutores lhe ensinavam latim, francês, história, matemática, mas a verdadeira educação vinha dos corredores do palácio, onde observava as intrigas, as alianças e as traições que moldavam o destino dos reinos. Havia algo no menino Pedro que chamava a atenção. Era impetuoso, curioso, com uma energia que parecia difícil de conter dentro das rígidas etiquetas da corte. Enquanto seus irmãos se adaptavam melhor ao protocolo real, Pedro questionava, explorava, testava limites. Não era rebeldia pura. Era uma sede de vida que não se satisfazia apenas com lições e cerimônias. Os anos da infância foram marcados por uma Europa em chamas. Napoleão Bonaparte conquistava território após território, e Portugal se encontrava numa posição impossível. Aliar-se à França significava romper com a Inglaterra, sua antiga parceira comercial. Resistir a Napoleão significava enfrentar o exército mais poderoso do continente. Dom João tentava equilibrar-se nessa corda bamba diplomática, mas sabia que o tempo das decisões impossíveis se aproximava. Pedro observava tudo isso com os olhos de uma criança, mas com a intuição de quem nasceu para governar. Via o pai preocupado, via os ministros sussurrando em cantos escuros, via os preparativos que ninguém explicava abertamente. Havia uma tensão no ar do palácio, como se todos soubessem que algo grande e terrível estava por vir. Em 1807, quando Pedro tinha apenas 9 anos, o mundo mudou para sempre. As tropas de Napoleão, comandadas pelo general Junot, marchavam em direção a Lisboa. A família real portuguesa precisava tomar a decisão mais difícil de sua história: resistir e provavelmente perecer, ou fugir para o Brasil e manter viva a monarquia portuguesa do outro lado do Atlântico. A escolha foi feita. Em novembro de 1807, numa manhã fria e chuvosa, Pedro embarcou junto com toda a corte portuguesa numa frota de navios que os levaria para terras que ele nunca havia visto
mas que carregavam em seus nomes a promessa de liberdade e continuidade. A viagem através do oceano foi uma experiência transformadora para o menino. Por semanas, ele viu apenas água em todas as direções, sentiu o balanço constante do navio, respirou o ar salgado que parecia lavar para longe tudo o que conhecia. Era como se estivesse nascendo novamente, deixando para trás o Pedro de Portugal para se tornar alguém novo, alguém que ainda não sabia quem seria. Quando finalmente avistaram a costa brasileira, Pedro teve o primeiro vislumbre da terra que se tornaria sua pátria verdadeira. As montanhas verdes se erguiam da água como gigantes adormecidos. A vegetação exuberante era diferente de tudo que havia visto em Portugal, e o calor úmido que subia do mar trazia consigo aromas desconhecidos, promessas de uma vida diferente. O Rio de Janeiro de 1808 era uma cidade que tentava se adaptar rapidamente à chegada da corte portuguesa. De uma hora para outra, precisou abrigar milhares de nobres, funcionários, militares e suas famílias. As ruas se encheram de sotaques europeus. As casas foram requisitadas para alojar a nobreza. E toda a dinâmica da cidade mudou para acomodar os novos senhores vindos do além-mar. Pedro, aos 10 anos, começava a descobrir o Brasil. Não o Brasil dos livros ou dos relatos que ouvia em Lisboa, mas o Brasil real com suas cores vibrantes, seus cheiros intensos, sua gente miscigenada que falava português com sotaques que ele nunca ouvira. Era um mundo novo, literalmente, e ele se sentia como um explorador descobrindo territórios inexplorados. A educação do príncipe continuou no Rio de Janeiro, mas agora tinha novos temperos. Além das lições formais, Pedro aprendia sobre a administração de uma colônia que rapidamente se transformava no centro do Império Português. Via seu pai governar não apenas Portugal à distância, mas também adaptar-se às realidades brasileiras, às necessidades locais, aos desafios de manter unido um território continental. Os professores de Pedro eram homens ilustrados que vieram com a corte, mas também brasileiros cultos que conheciam as particularidades da terra. Era uma educação híbrida que misturava a tradição europeia com a realidade americana. E talvez tenha sido essa mistura que moldou a personalidade única do futuro imperador, sempre dividido entre dois mundos, nunca pertencendo completamente a nenhum. Durante esses anos formativos no Rio de Janeiro, Pedro desenvolveu um amor profundo pelo Brasil. Não era apenas o carinho de quem encontrou refúgio, mas uma paixão genuína pela terra, pela gente, pela cultura que pulsava ao seu redor. Ele montava a cavalo pelas ruas da cidade, conversava com pessoas de todas as classes sociais, participava de festas populares, aprendia a tocar instrumentos brasileiros. Essa proximidade com o povo brasileiro era algo incomum para um príncipe europeu. Em Portugal, a nobreza vivia isolada em seus palácios. No Brasil, as circunstâncias forçavam uma convivência mais próxima, e Pedro aproveitava cada oportunidade para mergulhar nessa nova realidade. Mas nem tudo eram descobertas alegres. Pedro também aprendia sobre as contradições do Brasil. Via a riqueza ostentada pela elite colonial convivendo com a miséria dos escravos. Via a beleza natural do país sendo explorada para enriquecer a metrópole. Via as tensões entre brasileiros e portugueses, entre colonos estabelecidos há gerações e cortesãos recém-chegados. Essas observações plantavam sementes na mente do jovem príncipe. Sementes que germinariam anos depois, quando ele precisaria tomar decisões que definiriam o futuro do Brasil e de Portugal. Mas, por enquanto, eram apenas impressões, sentimentos que ele ainda não sabia nomear ou organizar. Em 1817, quando Pedro tinha 19 anos, uma revolta explodiu em Pernambuco. Era a Revolução Pernambucana, um movimento que questionava o domínio português e sonhava com a independência. A revolta foi sufocada, mas suas ideias ecoaram por todo o Brasil. Pedro observava como seu pai lidava com essas tensões, como equilibrava firmeza e diplomacia, como tentava manter unido um território que começava a questionar os laços coloniais. Foi nesse período que Pedro começou a entender verdadeiramente o que significava governar. Não era apenas dar ordens ou viver cercado de luxo, era tomar decisões difíceis, carregar o peso das consequências, tentar harmonizar interesses que muitas vezes se opunham frontalmente.
Os anos passavam, e Pedro crescia não apenas em idade, mas em compreensão da complexidade do mundo em que vivia. Ele era português por nascimento, mas brasileiro por escolha. Era príncipe por herança, mas homem por experiência própria. E aos poucos, começava a vislumbrar que talvez seu destino não fosse simplesmente repetir a história de seus ancestrais, mas escrever uma história nova. Você chegou até aqui. Agradeço de coração por me acompanhar nesta narrativa. Se ainda não deixou seu like, aproveite este momento para fazer isso e se inscrever no canal para que possamos continuar juntos, explorando mais histórias que o tempo quase apagou, mas que ainda merecem ser ouvidas. Para compreender verdadeiramente quem foi Dom Pedro I, precisamos mergulhar não apenas em sua história pessoal, mas no Brasil que o recebeu e o moldou. Era um país de contrastes extremos, uma terra de abundância natural, governada por uma lógica colonial que drenar suas riquezas para o outro lado do oceano. O Brasil de 1810, quando Pedro tinha 12 anos, era um território imenso e diverso. Ia desde as florestas amazônicas até os pampas do Rio Grande do Sul, passando pelos engenhos de açúcar do Nordeste, pelas minas de ouro de Minas Gerais, pelos campos de criação de gado do interior. Cada região tinha suas particularidades, suas elites locais, suas tradições, suas formas próprias de entender o mundo. A sociedade brasileira era rigidamente hierarquizada. No topo estava uma pequena elite de grandes proprietários rurais, mineradores e comerciantes, a maioria de origem portuguesa. Abaixo, uma classe média incipiente de artesãos, pequenos comerciantes e funcionários públicos. E na base, a grande massa de escravos africanos e seus descendentes, além de indígenas e mestiços livres que viviam à margem da sociedade oficial. Era uma sociedade construída sobre o trabalho escravo. Nas fazendas de café do Vale do Paraíba, nos engenhos de açúcar da Bahia e Pernambuco, nas minas de Minas Gerais, em praticamente toda a atividade econômica importante, a mão de obra africana era fundamental. Milhões de pessoas haviam sido arrancadas de suas terras natais para construir a riqueza do Brasil colonial. Pedro crescia observando essas contradições. Via o luxo dos palácios e sobrados, mas também via as senzalas. Participava de cerimônias oficiais, onde se falava de civilização e progresso, mas sabia que tudo aquilo se sustentava sobre um sistema brutal de exploração humana. Era uma lição dura sobre as complexidades do poder, sobre como as sociedades podem carregar dentro de si grandezas e horror ao mesmo tempo. A chegada da família real havia mudado profundamente a dinâmica do Brasil. Dom João VI, tentando modernizar sua nova sede de governo, autorizou a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional, fundou o Banco do Brasil, criou a imprensa régia, estabeleceu fábricas, incentivou as artes e as ciências. Era como se o Brasil estivesse saindo da adolescência colonial e entrando numa nova fase de desenvolvimento. Mas essas transformações geravam tensões. Os comerciantes portugueses viam suas margens de lucro diminuírem com a concorrência internacional. Os brasileiros, por sua vez, começavam a questionar por que precisavam continuar sendo colônia se já tinham todas as instituições de um país independente. Era uma situação delicada, e Dom João VI precisava navegar cuidadosamente entre essas pressões contraditórias. Pedro observava tudo isso com a curiosidade de quem estava aprendendo a arte de governar. Via seu pai receber embaixadores, negociar com líderes locais, tomar decisões que afetavam milhões de vidas. Entendia que ser rei não era apenas usar uma coroa, mas carregar o peso de responsabilidades que nunca descansavam. Durante esses anos, Pedro também recebia uma educação formal rigorosa. Seus tutores eram homens eruditos que lhe ensinavam história, geografia, matemática, línguas. Ele aprendeu a falar francês fluentemente, tinha noções de inglês, dominava o latim. Era uma educação típica da nobreza europeia, mas adaptada à realidade brasileira. Um dos aspectos mais interessantes da formação de Pedro foi sua educação musical. Ele aprendeu a tocar piano, mas também se interessou por instrumentos tipicamente brasileiros. Compôs algumas peças, mostrava talento natural para a música. Era uma faceta de sua personalidade que revelava sensibilidade artística.
algo que contrastava com a imagem tradicional do governante austero e militar. Mas talvez o aspecto mais importante de sua educação tenha sido o convívio direto com a realidade brasileira. Diferentemente de outros príncipes europeus que cresciam isolados em palácios, Pedro circulava pelas ruas do Rio de Janeiro, conversava com pessoas comuns, participava de festividades populares. Esse contato direto com o povo brasileiro moldou profundamente sua visão de mundo. Aos 16 anos, Pedro já era um jovem alto, forte, de personalidade marcante. Tinha os cabelos escuros típicos dos Bragança, olhos penetrantes e uma presença que chamava a atenção onde quer que fosse. Mas mais importante que a aparência física era sua personalidade. Impetuoso, corajoso, às vezes impulsivo, mas também capaz de grande generosidade e compreensão humana. Era nessa época que Pedro começava a entender que seu futuro provavelmente não seria o mesmo que havia sido planejado para ele quando nasceu em Portugal. O Brasil estava mudando e ele mudava junto com o país. As questões da independência, que antes pareciam distantes e abstratas, começavam a se tornar reais e urgentes. Em 1820, aconteceu algo que mudaria definitivamente os rumos da história luso-brasileira. Em Portugal, estourou a Revolução Liberal do Porto. Os revolucionários exigiam o retorno de Dom João VI a Lisboa, a criação de uma Constituição liberal e, principalmente, a volta do Brasil à condição de simples colônia de Portugal. As notícias da Revolução chegaram ao Rio de Janeiro como uma bomba. Dom João VI se viu numa situação impossível. Se ficasse no Brasil, perderia o trono de Portugal. Se voltasse a Portugal, poderia perder o Brasil. Era preciso tomar uma decisão, e essa decisão moldaria o destino de Pedro. Depois de meses de hesitação, Dom João VI decidiu retornar a Portugal. Mas antes de partir, tomou uma decisão que revelava sua compreensão da realidade brasileira. Deixou Pedro no Brasil como príncipe regente, com poderes para governar em seu nome. Era uma aposta arriscada, mas talvez a única forma de manter unidos os dois reinos. A despedida entre pai e filho, em abril de 1821, foi carregada de emoção e simbolismo. Dom João VI sabia que provavelmente nunca mais veria Pedro. Sabia que deixava o filho numa situação extremamente delicada. Segundo relatos da época, suas últimas palavras para Pedro foram um conselho que se tornaria profético. Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me hás de respeitar, do que para alguns desses aventureiros. Pedro ficava no Brasil com apenas 22 anos, responsável por governar um território continental em meio a uma crise política sem precedentes. Era jovem, inexperiente em muitos aspectos, mas tinha algo que o tornava único, uma compreensão intuitiva do Brasil e de sua gente que nenhum governante português anterior havia desenvolvido. Os primeiros meses como príncipe regente foram um teste de fogo. Pedro precisava equilibrar as pressões vindas de Portugal, que queriam o Brasil de volta à condição colonial, com as demandas crescentes dos brasileiros por maior autonomia. Eram pressões contraditórias e irreconciliáveis, e Pedro se encontrava exatamente no meio dessa tempestade. As cortes constituintes de Lisboa multiplicavam as exigências. Queriam que Pedro voltasse imediatamente a Portugal para completar sua educação europeia. Queriam desmantelar as instituições criadas por Dom João VI no Brasil. Queriam reduzir as capitanias brasileiras a simples departamentos administrativos subordinados a Lisboa. Era um retrocesso completo, uma tentativa de apagar 15 anos de desenvolvimento brasileiro. Do outro lado, a pressão brasileira crescia dia após dia. Intelectuais, comerciantes, fazendeiros, todos começavam a perceber que a manutenção dos laços coloniais significaria a estagnação do Brasil. José Bonifácio de Andrada e Silva, um dos brasileiros mais ilustrados da época, tornou-se conselheiro próximo de Pedro, influenciando-o a resistir às pressões portuguesas. Pedro se encontrava numa encruzilhada existencial. Tinha que escolher entre ser fiel às origens portuguesas ou assumir uma identidade brasileira, entre obedecer ao pai e às cortes de Lisboa ou ouvir a voz do povo que governava. Era mais que uma decisão política, era uma decisão sobre quem ele era e quem queria ser. Os sinais da crise se multiplicavam.
Manifestações populares no Rio de Janeiro pediam que Pedro permanecesse no Brasil. Cartas de várias províncias chegavam com o mesmo pedido. Ao mesmo tempo, navios portugueses traziam ordens cada vez mais imperativas para seu retorno imediato a Lisboa. No final de 1821, chegaram as ordens definitivas. As cortes constituintes exigiam o retorno imediato de Pedro, sem mais delongas. Era o momento da verdade. Pedro precisava decidir se obedeceria como príncipe português ou se ficaria como defensor dos interesses brasileiros. A tensão chegou ao auge no início de janeiro de 1822. Uma petição com 8.000 assinaturas foi apresentada a Pedro, pedindo que permanecesse no Brasil. Representantes de várias províncias viajaram ao Rio de Janeiro para reforçar pessoalmente o pedido. O povo se reunia nas ruas, gritando: "Fica, Pedro!" Era uma situação sem precedentes na história das monarquias europeias. Um príncipe sendo escolhido pelo povo contra a vontade de seu próprio pai e de seu reino de origem. Pedro sentia o peso da história sobre seus ombros. Sabia que qualquer decisão que tomasse mudaria para sempre não apenas sua vida, mas o destino de milhões de pessoas. No dia 9 de janeiro de 1822, Pedro tomou a decisão que entraria para a história. Diante de uma multidão reunida no Rio de Janeiro, declarou: "Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." Era o dia do fico, o momento em que Pedro escolheu o Brasil em detrimento de Portugal, o momento em que um príncipe português se transformou num líder brasileiro. Mas essa decisão era apenas o primeiro passo de um caminho que levaria inevitavelmente à independência. Pedro sabia disso, os brasileiros sabiam disso. E as cortes de Lisboa também sabiam. A partir daquele momento, os acontecimentos se precipitariam numa velocidade impressionante, levando a uma ruptura definitiva que mudaria para sempre a história dos dois países. Após o dia do fico, Pedro não tinha mais volta. Havia cruzado uma linha invisível que separava a obediência filial da liderança própria, a fidelidade portuguesa da identidade brasileira. Mas tomar essa decisão era apenas o primeiro passo de uma jornada que exigiria dele coragem, astúcia e uma capacidade de transformação pessoal que poucos governantes na história demonstraram. Os meses que se seguiram ao 9 de janeiro foram de tensão crescente. Pedro sabia que as cortes de Lisboa não aceitariam passivamente sua decisão de permanecer no Brasil. Sabia que medidas punitivas viriam, que tentariam isolá-lo politicamente e economicamente. Mas também sabia que não havia mais caminho de volta. Durante esse período, Pedro passou por uma transformação íntima profunda. Não era mais o jovem príncipe que havia chegado ao Brasil criança. Era agora um líder que precisava tomar decisões por conta própria, que precisava construir sua própria legitimidade, que precisava conquistar o respeito não por herança, mas por mérito. José Bonifácio de Andrada e Silva tornou-se figura central nesse processo. Conhecido como o patriarca da independência, era um homem de vastíssima cultura, mineralogista respeitado na Europa, mas que havia retornado ao Brasil com uma visão clara sobre o futuro do país. Ele enxergava em Pedro não apenas um príncipe português, mas o líder de que o Brasil precisava para se tornar uma nação independente. A influência de José Bonifácio sobre Pedro foi fundamental. Era ele quem organizava o pensamento político do jovem príncipe, quem lhe explicava as complexidades da formação de uma nação, quem lhe mostrava que a independência não era apenas um gesto de ruptura, mas um projeto de construção. Sob sua orientação, Pedro começou a desenvolver uma visão de Brasil como nação, não mais como colônia. Mas nem tudo era consenso no entorno de Pedro. Havia brasileiros que temiam as consequências da independência, portugueses que permaneciam fiéis à metrópole, interesses econômicos que se beneficiavam do status quo colonial. Pedro precisava navegar entre essas correntes contraditórias, construindo alianças, neutralizando opositores, criando as bases políticas para o que estava por vir. As notícias que chegavam de Portugal não eram animadoras. As cortes haviam decretado que todos os atos do governo de Pedro no Brasil eram nulos. Ordenaram que as tropas portuguesas no Brasil não obedecessem mais ao príncipe regente. Enviaram novos governadores para as províncias brasileiras, tentando quebrar a autoridade de Pedro.
Era uma escalada que levaria inevitavelmente ao confronto aberto. Pedro respondeu a essas provocações com medidas igualmente contundentes. Determinou que nenhuma lei portuguesa seria aplicada no Brasil sem sua aprovação. Convocou uma Assembleia Constituinte Brasileira. Criou novos ministérios com brasileiros nos cargos principais. Era um governo paralelo se formando, uma estrutura estatal brasileira emergindo da estrutura colonial portuguesa. Durante esses meses tensos, Pedro também viveu intensos conflitos pessoais. Havia se casado com Dona Leopoldina de Áustria em 1817, um casamento arranjado como era costume entre as casas reais europeias. Leopoldina era uma mulher culta, inteligente, que apoiava as aspirações independentistas de Pedro. Mas o relacionamento entre eles era complexo, marcado pelas diferenças de temperamento e pelas pressões políticas. Pedro tinha um temperamento ardente, apaixonado, que se manifestava não apenas na política, mas também na vida pessoal. Seus casos amorosos eram conhecidos na corte, e isso criava tensões adicionais num momento em que precisava manter a estabilidade e o respeito. Era um homem dividido entre as paixões pessoais e as responsabilidades públicas, entre os impulsos do coração e as demandas da razão de Estado. Em agosto de 1822, a situação chegou a um ponto crítico. Chegaram ao Rio de Janeiro as últimas decisões das Cortes de Lisboa. Era um ultimato final. Pedro deveria retornar imediatamente a Portugal. Todas as instituições brasileiras criadas por Dom João VI seriam extintas. O Brasil voltaria à condição de simples colônia administrativa. Era o fim de qualquer possibilidade de conciliação. Pedro entendeu que havia chegado o momento da verdade. Não podia mais adiar a decisão final. Ou se submetia às cortes portuguesas e renunciava a tudo pelo que havia lutado nos últimos meses, ou declarava abertamente a independência do Brasil. Não havia meio termo possível. Foi nesse contexto que Pedro decidiu viajar a São Paulo. Oficialmente, era uma viagem para pacificar a província, onde havia tensões entre portugueses e brasileiros. Mas, na verdade, era uma oportunidade para tomar a decisão final longe das pressões da corte no Rio de Janeiro, num ambiente que lhe permitisse pensar com clareza sobre o futuro. A viagem a São Paulo foi como uma peregrinação. Pedro cavalgava pelas estradas de terra, passava por fazendas, conversava com fazendeiros, comerciantes, homens simples do povo. Era como se estivesse testando o pulso da nação, sentindo se realmente havia apoio popular para o passo definitivo que estava considerando. Em São Paulo, Pedro foi recebido com entusiasmo. A elite local, liderada por figuras como Martim Francisco e Antônio Carlos de Andrada, irmãos de José Bonifácio, deixou claro seu apoio à independência. Havia festas, discursos, manifestações populares. Pedro sentia que o Brasil realmente queria sua liderança, que não era apenas um príncipe português imposto, mas um líder escolhido pelo povo brasileiro. Mas foi durante a viagem de volta ao Rio de Janeiro que tudo se precipitou. No dia 7 de setembro de 1822, Pedro estava às margens do riacho Ipiranga, quando chegaram correios com correspondências de Lisboa e do Rio de Janeiro. As cartas traziam as decisões definitivas das cortes. Pedro era declarado rebelde, perdia seus títulos portugueses, deveria ser preso se não obedecesse imediatamente às ordens de retorno. Ao mesmo tempo, cartas de José Bonifácio e de Dona Leopoldina pediam que Pedro tomasse finalmente a decisão que todos esperavam. Não havia mais tempo para hesitações. Era preciso declarar a independência ou aceitar a humilhação de uma submissão total a Portugal. Pedro leu as cartas em silêncio. Ao redor, seus acompanhantes esperavam nervosos. O futuro do Brasil se decidia naqueles instantes. Finalmente, Pedro ergueu os olhos, olhou para os homens que o cercavam e para a terra brasileira que se estendia ao redor, e tomou a decisão que mudaria para sempre a história da América. É tempo, independência ou morte. Estamos separados de Portugal. O grito do Ipiranga não foi apenas um momento de impulso. Foi o resultado de meses de reflexão, de crescimento pessoal, de transformação de um príncipe português num líder brasileiro. Naquele momento, Pedro não estava apenas declarando a independência do Brasil. Estava declarando sua própria independência,
sua própria transformação de herdeiro obediente em fundador de nação. As consequências da decisão de Pedro foram imediatas e profundas. Ao retornar ao Rio de Janeiro, foi recebido como herói. O povo saiu às ruas para celebrar. As elites manifestaram apoio, as províncias começaram a aderir ao movimento independentista. Mas Pedro sabia que declarar independência era mais fácil do que mantê-la. Portugal não aceitaria passivamente a perda de sua principal colônia. Haveria resistência militar, bloqueio econômico, tentativas de reconquistar o território brasileiro pela força. Pedro precisava construir rapidamente um Estado brasileiro capaz de se defender, uma economia independente, um exército nacional. Os primeiros meses após a independência foram frenéticos. Pedro foi aclamado imperador do Brasil em outubro de 1822, coroado em dezembro do mesmo ano. Era um jovem de apenas 24 anos, assumindo a responsabilidade de governar um território continental, com uma população de cerca de 4 milhões de habitantes, em sua maioria escravos ou homens livres sem educação formal. A construção do novo Império Brasileiro exigia equilibrar tradição e modernidade, autoridade e liberdade, centralização e autonomia provincial. Pedro precisava manter a unidade territorial do Brasil, evitando que se fragmentasse, como havia acontecido com a América Espanhola, mas também precisava criar instituições modernas que dessem legitimidade ao novo Estado. A Guerra de Independência, que se estendeu até 1823, testou a capacidade de liderança de Pedro. Não foi uma guerra fácil. Tropas portuguesas resistiram na Bahia, no Maranhão, no Pará. A Marinha Portuguesa bloqueou os portos brasileiros. Pedro precisou contratar mercenários estrangeiros, organizar uma marinha de guerra, mobilizar recursos financeiros escassos para sustentar o esforço militar. Durante esse período, Pedro mostrou qualidades de estadista que poucos esperavam dele. Era corajoso pessoalmente, visitava os frontes de batalha, inspirava confiança nos soldados, mas também era pragmático, sabia negociar, sabia quando ser flexível e quando ser firme. Conseguiu manter unida uma coalizão política frágil, equilibrando interesses contraditórios em prol do objetivo comum da independência. Você chegou até aqui, e isso mostra seu interesse genuíno por esta história fascinante. Se essa narrativa está tocando você, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Cada gesto seu nos ajuda a continuar trazendo estas histórias que moldaram o nosso país. Agora continue comigo nesta jornada pelos momentos mais desafiadores da vida do primeiro imperador do Brasil. A vitória na Guerra de Independência trouxe para Pedro um momento de triunfo, mas também o início de desafios ainda maiores. Governar um país independente era muito mais complexo do que liderar um movimento de independência. Pedro precisava agora construir instituições duradouras, criar uma identidade nacional, estabelecer o Brasil no cenário internacional como uma nação respeitável. O primeiro grande desafio foi a elaboração de uma Constituição. A Assembleia Constituinte, convocada ainda em 1822, reuniu os homens mais ilustrados do Brasil para criar as leis fundamentais do novo império. Mas logo surgiram divergências profundas sobre o tipo de governo que o Brasil deveria ter. José Bonifácio e seus seguidores defendiam um governo centralizado, com amplos poderes para o imperador. Acreditavam que apenas um poder executivo forte poderia manter unido um território tão vasto e diverso como o Brasil. Do outro lado, havia deputados que queriam limitar os poderes imperiais, criar um sistema mais descentralizado, dar mais autonomia às províncias. Pedro se encontrava no centro dessas disputas. Por temperamento, tendia a preferir um governo forte, mas por formação política, entendia a importância de equilibrar poderes e respeitar as liberdades. Era uma tensão que o acompanharia durante todo o seu reinado. A tensão entre a autoridade necessária para governar e a liberdade essencial para a legitimidade. As discussões na Assembleia Constituinte tornaram-se cada vez mais acaloradas. Alguns deputados chegaram a questionar os próprios poderes de Pedro, sugerindo que o imperador deveria ter apenas funções decorativas. Outros defendiam que Pedro, sendo português de nascimento,
jamais poderia representar verdadeiramente os interesses brasileiros. Essas críticas tocavam num ponto sensível da personalidade de Pedro. Ele havia sacrificado sua herança portuguesa pelo Brasil, havia rompido com o pai e com a tradição familiar para se tornar brasileiro. Mas ainda assim, alguns brasileiros questionavam sua legitimidade, sua brasilidade, seu direito de governar. A tensão explodiu em novembro de 1823. Pedro, sentindo que a Assembleia Constituinte estava tentando limitar excessivamente seus poderes e até mesmo questionar sua autoridade, tomou uma decisão drástica. Dissolveu a Assembleia e decidiu outorgar uma Constituição elaborada por um conselho escolhido por ele mesmo. A dissolução da Assembleia Constituinte foi um momento de crise profunda. Pedro foi acusado de autoritário, de traidor dos ideais liberais da independência. José Bonifácio, que havia sido seu mentor político, rompeu com ele e foi enviado para o exílio. Era como se Pedro estivesse perdendo os aliados que o haviam ajudado a conquistar a independência. Mas Pedro acreditava que não tinha escolha. Via o Brasil se fragmentando em disputas regionais, via as províncias ameaçando se separar, via a autoridade imperial sendo questionada por todos os lados. Pensava que apenas um governo forte poderia preservar a unidade nacional e consolidar a independência. A Constituição outorgada em 1824 refletia essas preocupações. Criava um sistema monárquico constitucional, mas com amplos poderes para o imperador. Pedro tinha o poder moderador, que lhe permitia dissolver a Câmara, demitir ministros, interferir no judiciário. Era uma Constituição que buscava equilibrar liberalismo e autoridade, mas que pendia claramente para o lado do poder imperial. A reação à Constituição foi mista. Muitas províncias a aceitaram sem resistência, reconhecendo a necessidade de estabilidade institucional. Mas no Nordeste, especialmente em Pernambuco, explodiu uma revolta que ficou conhecida como Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi um movimento republicano que rejeitava tanto a monarquia quanto a centralização imperial. Os revoltosos proclamaram uma república independente, com capital no Recife, e tentaram atrair outras províncias nordestinas para seu movimento. Era um desafio direto não apenas à autoridade de Pedro, mas à própria unidade territorial do Brasil. Pedro reagiu com firmeza militar, mas a repressão à Confederação do Equador deixou marcas profundas. Líderes do movimento foram executados, incluindo Frei Caneca, um dos intelectuais mais respeitados do período. Era a primeira vez que o governo imperial derramava sangue brasileiro em nome da ordem, e isso criou ressentimentos duradouros. Esses eventos revelavam as contradições da personalidade de Pedro. Era capaz de grande generosidade e compreensão humana, mas também podia ser implacável quando sentia sua autoridade ameaçada. Era liberal em muitas convicções, mas autoritário em muitas práticas. Eram contradições que refletiam não apenas seu caráter pessoal, mas também as contradições da própria construção do Estado brasileiro. Paralelamente aos desafios políticos internos, Pedro enfrentava problemas diplomáticos complexos. O Brasil independente precisava ser reconhecido pelas grandes potências europeias e pelos Estados Unidos. Mas esse reconhecimento não viria facilmente. Portugal pressionava diplomaticamente contra o reconhecimento. A Santa Aliança Europeia via com desconfiança qualquer movimento independentista nas Américas. A questão do reconhecimento internacional consumiu enormes recursos financeiros do jovem império. Pedro precisou contratar empréstimos caríssimos em Londres, comprometer receitas futuras, fazer concessões comerciais desvantajosas. O preço da independência estava se revelando muito alto, e isso gerava críticas crescentes ao governo imperial. Mas talvez o aspecto mais complexo da vida de Pedro nesse período fossem seus conflitos pessoais. Seu casamento com Dona Leopoldina, que havia sido harmonioso nos primeiros anos, deteriorou-se progressivamente. As diferenças de temperamento, agravadas pelas pressões do governo e pelos casos extraconjugais de Pedro, criaram um ambiente doméstico tenso e infeliz. O caso de Pedro com Domitila de Castro, futura Marquesa de Santos, tornou-se escândalo público. Domitila era uma mulher brasileira, de família tradicional paulista,
mas sem título de nobreza. O relacionamento não era apenas uma questão de paixão pessoal, mas também um símbolo político. Pedro estava preferindo uma brasileira à sua esposa austríaca, estava mostrando sua identificação com o Brasil em detrimento de suas origens europeias. Mas esse relacionamento tinha custos políticos elevados. A corte se dividia entre partidários de Leopoldina e partidários de Domitila. A imprensa atacava constantemente o comportamento pessoal do imperador. A própria Domitila, mulher inteligente e ambiciosa, começou a interferir em questões políticas, criando mais tensões. A situação se agravou quando Leopoldina morreu, em dezembro de 1826, em circunstâncias que geraram rumores e especulações. Oficialmente, morreu de febre puerperal após um parto, mas havia quem sugerisse que a morte foi precipitada pelo desgosto com o comportamento de Pedro, pelas humilhações públicas que sofreu por causa do caso com Domitila. A morte de Leopoldina foi um momento de virada na vida de Pedro. Perdeu não apenas a esposa, mas também uma aliada política importante. Leopoldina era respeitada pela elite brasileira. Era vista como uma imperatriz culta e dedicada. Sua morte aumentou o isolamento político de Pedro e agravou sua imagem pública. Era nesse contexto que outro problema monumental se apresentava: a sucessão do trono português. Dom João VI morreu em 1826 e Pedro, como filho mais velho, era teoricamente o herdeiro do trono português, mas não podia ser simultaneamente imperador do Brasil e rei de Portugal. Pedro tomou então uma decisão que muitos consideraram um erro estratégico. Abdicou do trono português em favor de sua filha Maria da Glória, ainda criança, mas manteve-se como regente de facto e envolveu-se crescentemente nos assuntos portugueses. Era como se estivesse tentando governar dois países ao mesmo tempo, negligenciando os problemas brasileiros para se dedicar às questões lusitanas. A Guerra Civil Portuguesa, que estourou entre liberais e absolutistas, consumiu recursos e atenção de Pedro. Ele enviou tropas, dinheiro, armas para apoiar os liberais portugueses contra seu irmão Dom Miguel, que havia usurpado o trono. Era uma causa justa do ponto de vista liberal, mas que custava caro ao Brasil e alimentava críticas sobre as prioridades do imperador. Durante esse período, Pedro parecia dividido entre duas identidades que não conseguia conciliar completamente. Era brasileiro por escolha e convicção, mas português por origem e formação. Amava o Brasil, mas não conseguia se desligar completamente de Portugal. Era um conflito interior que se refletia em suas decisões políticas e que contribuía para seu crescente isolamento. Os problemas econômicos do Brasil se agravavam. As guerras de independência, os empréstimos para obter reconhecimento internacional, os gastos com a guerra portuguesa, tudo isso havia criado uma crise fiscal profunda. O governo imperial gastava muito mais do que arrecadava, e as soluções não apareciam no horizonte. A pressão popular crescia. A imprensa, que havia apoiado Pedro durante a independência, tornava-se cada vez mais crítica. Jornais como O Tamoio e a Aurora Fluminense atacavam sistematicamente o governo, criticavam o autoritarismo, denunciavam o desperdício de recursos públicos com causas portuguesas. Manifestações populares começaram a ocorrer no Rio de Janeiro e em outras cidades. Não eram mais manifestações de apoio, como nos tempos da independência, mas protestos contra o governo imperial. Pedro sentia que estava perdendo progressivamente o apoio popular, que havia sido a base de sua legitimidade. A gota d'água veio com os eventos de março de 1831. Depois de uma série de crises ministeriais, manifestações populares e pressões crescentes, Pedro se viu numa situação insustentável. Na noite de 6 de abril de 1831, após mais uma manifestação hostil, tomou uma decisão que chocou o Brasil. Abdicou do trono imperial em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, então com apenas 5 anos de idade. A abdicação de Pedro I foi um momento dramático e carregado de simbolismo. O homem que havia gritado "Independência ou morte" nas margens do Ipiranga, que havia enfrentado Portugal e construído um império americano, agora renunciava ao poder diante da pressão de seus próprios súditos. Era o fim de um ciclo, o encerramento da era fundacional do Brasil independente. Nas últimas semanas antes da abdicação,
Pedro vivia momentos de profunda angústia pessoal. Sentia-se incompreendido pelo povo brasileiro, atacado injustamente pela imprensa, isolado politicamente. Mas também reconhecia que talvez não fosse mais capaz de governar o Brasil, que sua presença havia se tornado mais um obstáculo do que uma solução para os problemas nacionais. A carta de abdicação, lida no Paço Imperial na manhã de 7 de abril, revelava toda a dor de Pedro. Fazendo a maior das abdicações, sacrifico voluntariamente todos os meus direitos e me separo da nação que tanto amo, e de vós todos meus súditos, que tanto prezo e considero. Era o fim de uma trajetória excepcional. Pedro embarcou para a Europa naquele mesmo dia, levando consigo apenas memórias de 9 anos turbulentos como imperador do Brasil. Deixava para trás um filho menor de idade, um país em crise, mas também um legado imenso, a consolidação da independência brasileira e a construção das bases institucionais do Estado Nacional. O retorno de Pedro a Portugal foi, de certa forma, um recomeço. Encontrou um país devastado pela Guerra Civil, dividido entre liberais e absolutistas, econômica e politicamente arruinado. Seu irmão Dom Miguel controlava grande parte do território português, contando com o apoio do clero e de setores conservadores. Pedro assumiu a liderança da causa liberal portuguesa com a mesma energia que havia mostrado no Brasil. Organizou um exército, conseguiu apoio internacional, lançou-se numa campanha militar para reconquistar o trono de sua filha Maria da Glória. Era como se estivesse revivendo os dias heróicos da independência brasileira, mas agora em solo português. A campanha militar foi bem sucedida. Em 1834, as tropas liberais de Pedro derrotaram definitivamente os absolutistas. Dom Miguel foi enviado para o exílio, Maria da Glória foi restaurada no trono português e Pedro se tornou regente até a maioridade da filha. Era uma vitória pessoal importante, uma forma de redemption após o fracasso no Brasil. Mas o esforço havia custado caro. Pedro estava fisicamente debilitado pelos anos de tensão política, pelas campanhas militares, pelos excessos pessoais. A tuberculose, que provavelmente contraiu nos climas úmidos do Brasil, agravou-se no período de guerra. Em setembro de 1834, poucos meses após a vitória sobre os absolutistas, Pedro morreu no Palácio de Queluz, o mesmo lugar onde havia nascido. Tinha apenas 35 anos, mas havia vivido intensamente cada momento. Havia experimentado triunfos e derrotas que poucos homens conhecem numa vida inteira. A morte de Pedro foi recebida no Brasil com sentimentos contraditórios. Havia aqueles que lembravam com carinho do jovem príncipe que havia escolhido ficar no Brasil, que havia gritado independência às margens do Ipiranga. Mas havia também aqueles que guardavam ressentimentos pelos anos autoritários, pelas crises políticas, pela abdicação que parecia uma deserção. Com o tempo, no entanto, a figura de Pedro I foi sendo reavaliada pela história brasileira. Os aspectos controversos de sua personalidade e de seu governo foram sendo colocados em perspectiva histórica, e seus méritos fundamentais foram sendo reconhecidos. Havia consolidado a independência brasileira, havia mantido a unidade territorial do país, havia estabelecido as bases institucionais da monarquia brasileira. Hoje, mais de 2 séculos depois, Dom Pedro I permanece como uma das figuras mais fascinantes da história brasileira. Não foi um herói perfeito, não foi um governante sem falhas, mas foi um homem que se encontrou numa encruzilhada histórica e tomou decisões que mudaram para sempre o destino do Brasil. Sua história nos ensina sobre a complexidade da liderança política, sobre as contradições inevitáveis entre ideais e realidade, sobre o preço pessoal que os grandes momentos históricos exigem daqueles que os protagonizam. Pedro sacrificou sua herança portuguesa pelo Brasil, mas também sacrificou sua estabilidade pessoal e familiar pela política. Mais importante ainda, sua história nos mostra como uma nação pode nascer não apenas de movimentos coletivos, mas também da coragem individual de alguém disposto a assumir riscos enormes pelo que acredita. Pedro poderia ter obedecido às cortes portuguesas, voltado para Lisboa, vivido confortavelmente como um príncipe europeu entre tantos outros. Mas escolheu o caminho mais difícil, e essa escolha mudou a história. Quando pensamos em Dom Pedro I hoje,
Não devemos vê-lo apenas como uma figura histórica distante, mas como um exemplo das possibilidades e dos limites da ação humana na história. Ele nos mostra que indivíduos podem sim fazer a diferença em momentos cruciais, mas também nos ensina que mesmo os líderes mais corajosos são produtos de seu tempo, limitados pelas circunstâncias de sua época. A memória de Pedro I permanece viva, não apenas nos livros de história, mas na própria identidade brasileira. O grito do Ipiranga, real ou simbólico, continua ecoando como o momento fundador da nação brasileira. E Pedro continua sendo lembrado como o homem que, numa manhã de setembro de 1822, teve a coragem de gritar ao mundo que o Brasil era uma nação independente. Sua vida foi curta, mas intensa. Sua obra foi controversa, mas duradoura. Seu legado foi complexo, mas fundamental. Dom Pedro I foi, acima de tudo, um homem de seu tempo, que soube estar à altura dos desafios que a história lhe apresentou, mesmo quando isso custou caro em termos pessoais e políticos. Ao encerrarmos esta longa jornada pela vida de Dom Pedro I, podemos refletir sobre como as grandes transformações históricas dependem não apenas de forças estruturais, mas também de indivíduos dispostos a assumir riscos, a tomar decisões difíceis, a sacrificar interesses pessoais por causas maiores. Pedro não foi perfeito, mas foi necessário. O Brasil independente que conhecemos hoje deve muito às decisões que ele tomou naqueles anos cruciais do início do século XIX. E por isso, sua memória permanece viva, não como a de um herói sem falhas, mas como a de um homem que, diante de escolhas impossíveis, escolheu o Brasil. Você chegou ao final desta longa narrativa, e isso demonstra seu apreço genuíno pela história de nosso país. Se esta história tocou você de alguma forma, se conseguiu enxergar Dom Pedro I não apenas como uma figura nos livros escolares, mas como um homem de carne e osso que viveu dilemas profundos, então este tempo foi bem investido. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar este conteúdo com outras pessoas que também valorizam conhecer as camadas mais profundas de nossa história. Cada gesto seu nos motiva a continuar pesquisando, produzindo e compartilhando estas narrativas que ajudam a entender quem somos como nação. Obrigado por me acompanhar nesta jornada pelos caminhos complexos da vida de Dom Pedro I. Nos encontraremos em breve com mais histórias que o tempo tentou apagar, mas que merecem ser lembradas. Até a próxima.